Olá, vamos a mais uma aula de dúvidas aqui no canal Programe Seu Futuro e hoje eu tenho uma dúvida muito interessante aqui, olha só. Eu vou abrir aqui o site na aula 318. O Érico Fernandes deixou um comentário, deixou uma dúvida aqui muito interessante. Ele diz que estuda para a faculdade assistindo os vídeos. Poxa, Érico, bacana, muito legal. Espero aí que você esteja aprendendo bastante aqui no canal. E aí ele disse, poderia fazer um vídeo mostrando como ler duas strings e dizer quantas e quais letras elas têm em comum? Então perceba que esse exercício ele é muito interessante porque nós vamos trabalhar com string. String nada mais é do que um vetor de caracteres, então a gente também vai praticar o uso de vetores, a manipulação de vetores, que é uma estrutura de dados, e aí ele quer descobrir, dadas duas strings, quantas e quais letras elas têm em comum. Então a ideia básica é, nós vamos ter que percorrer uma string e para cada caractere a gente vai procurar na outra string. E aí ver se esse caractere ocorre lá ou não. Mas aí tem alguns detalhes. Olha só, eu vou copiar esse trecho aqui e vou colar como comentário. Ctrl C, vou minimizar aqui. Eu vou colocar aqui como comentário para a gente sempre estar lembrando aí o que exatamente a gente está tentando fazer. Então, o que é importante para a gente é quantas e quais letras elas têm em comum. Então, para iniciar, vamos colocar aqui, vamos criar como exemplo. Me desculpem o fundo branco, mas eu acabei de instalar o CodeBlocks 20.3 aqui no Windows 11. Eu estou usando agora o Windows 11, estou fazendo uma experiência com ele e eu não tive tempo ainda de configurar os temas e eu não consigo aumentar a fonte. Quando eu tento aumentar a fonte pelo teclado ou aqui pela aba Settings, não funciona, dá uma mensagem de erro. Então, infelizmente, hoje será com o fundo branco. Mas, vamos lá então. Tipo char, eu vou chamar de string 1. Essa string é um vetor de caracteres. Eu vou dizer que ela tem tamanho 50. E eu já vou inicializar essa string. Eu vou colocar aqui a palavra abacate. Apenas como exemplo. Opa, as aspas duplas são entre a nossa string. Pronto. Agora eu vou criar aqui uma segunda string. Eu vou chamar de char str3 e o str3 é de propósito, já você vai entender por quê. Eu também vou inicializar essa string com aspas duplas e aí eu vou colocar aqui o texto, vamos aprender a programar, fazendo aí uma pergunta. Pronto, nós temos agora aqui duas frases ou duas strings e aí eu quero saber quantas e quais letras ocorrem nas duas. Basicamente, a ideia aqui é, eu vou percorrer a minha string 1, pegando cada caractere e verificando se ele ocorre na string 2. Porém, tem um detalhe que torna essa questão um pouquinho mais complicada. Olha só, eu tenho aqui uma letra A, certo? Então, eu quero pegar essa letra A e verificar quantos As eu tenho aqui. Perceba, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 letras A aqui. Aí eu vou fazer o mesmo com o B, não tem nenhum B. E aí, olha só, eu tenho o A novamente. Pô, se eu contar o A novamente, eu vou ter 12 repetições do A? Não, eu continuo tendo 6. A questão é que o A se repete também nessa string aqui. Então, o primeiro detalhe importante aqui é limpar essa string ou reduzir, tirar os caracteres repetidos que tem na nossa string 1. E como que a gente faz isso? Uma forma muito simples é, vamos criar uma outra string vazia e nós vamos inserir nessa outra string vazia apenas os caracteres que não se repetem. Olha só, char str2, por isso que eu saltei da 1 para 3, ela também vai ter tamanho 50. Eu também vou inicializar essa string, porém, olha só, eu vou inicializar essa string vazia, com o caractere de fim de string. Se você acompanha o curso aqui no canal, você já deve ter passado pela playlist de strings, se não, eu vou deixar nos cards aqui em cima, ok? Tem uma playlist sobre strings e lá nós já aprendemos que o _0 indica o fim de uma string. Então essa nossa string 2 ela é uma string vazia ou uma string de tamanho 0. Então qual que é a primeira ação que a gente vai fazer agora? Percorrer a string 1 e inserir na nossa string 2 apenas os caracteres que não se repetem. Falando assim, apenas verbalizando essa ideia, parece complicado, mas não é. Se a gente vai trabalhar com string, a primeira coisa que eu vou fazer aqui em cima agora é, eu preciso aqui incluir o cabeçalho da nossa biblioteca string. Então,
include string, string.h. Pronto. E aí já fechou aqui pra gente. Agora vamos fazer aqui o nosso procedimento. Perceba, eu não preciso retornar nada. Eu quero pegar essa string e copiar para cá apenas os caracteres repetidos. Se você já viu ou se você já estudou um pouquinho sobre ponteiros, tem aqui no canal também uma playlist sobre ponteiros, que inclusive é uma das partes mais complexas da linguagem C. Eu vou deixar linkado aqui nos cards, para você dar uma olhada depois dessa aula. Lá para quem já assistiu a playlist sobre ponteiros, já deve se lembrar que todo vetor, apenas o nome de qualquer vetor, não importa o tipo, ele já é um ponteiro. A primeira posição de memória onde inicia o nosso vetor. Então, a gente vai utilizar esse artifício de ponteiro para copiar o conteúdo da string 1 para a string 2 sem precisar dar nenhum retorno. Porque quando eu altero o meu vetor lá dentro do meu procedimento, como o vetor é um ponteiro, essa alteração vai se refletir aqui na função main, ok? Olha só, não vai ter retorno, então void, e aí eu vou chamar esse procedimento de eliminar repetidos. Pronto. E aí aqui dentro, olha só, eu tenho uma string de origem e uma string de destino, certo? Então, olha só, char str1, char str2. Preciso colocar o par de colchetes para indicar que são vetores. Curiosamente, ou por coincidência, eu estou usando aqui os mesmos nomes que eu dei aqui, mas podem ser outros nomes completamente diferentes. Inclusive, vamos alterar S1 e S2. Pronto. A primeira string que eu mandar, eu vou receber como S1 e a segunda como S2, ok? Aqui dentro agora, olha só, eu quero percorrer S1 inserindo os caracteres que ainda não existem em S2. Bom, se eu quero percorrer S1, eu preciso descobrir o tamanho de S1, certo? Então, int tam vai receber o retorno da nossa função strlen S1. É a string cujo tamanho eu quero descobrir. Se eu quero percorrer, vamos criar aqui a nossa variável i. Misericórdia. Pronto. Vamos colocar aqui agora a nossa repetição, for, com o i indo de 0, e vai até menor que tam, com um incremento de 1 em 1. E aqui dentro agora, um detalhe extremamente importante. Olha só, vamos olhar aqui para a nossa string de exemplo, abacate. Quando eu pegar o primeiro A, existe na string 2? Não, não existe, então eu vou inserir. Eu pego o B, existe na string 2? Não, não existe, então eu vou inserir. Eu pego o A, existe na string 2? Sim, já existe um A na string 2, então eu não vou inserir esse A, ok? Como que a gente faz isso? A biblioteca string.h ela já tem uma função que, dado um caractere, retorna para a gente a primeira ocorrência desse caractere. Na verdade, são duas funções especiais. Uma retorna a primeira ocorrência daquele caractere e a segunda retorna a última ocorrência daquele caractere. Se você não viu essa aula, eu vou deixar linkado aqui nos cards, ok? A gente vai usar a primeira. E aí eu vou colocar isso dentro de um if. A função que a gente vai usar aqui é a função strchr. Essa função, eu vou colocar os parênteses aqui novamente, olha só, essa função recebe dois parâmetros, a string onde eu vou fazer a busca e o caractere que eu estou procurando. Se esse caractere existir nessa string, o retorno dele vai ser o endereço de memória onde esse caractere ocorre. Se esse caractere não existir, vai retornar nulo. E aí a gente vai usar esse retorno, por isso que a gente está colocando aqui dentro de um if. Onde eu quero pesquisar ou onde eu quero procurar? Eu quero procurar na minha string 2. Perceba, eu vou copiar de S1, de str1 para str2. Então, eu quero saber se em str2 já existe S1 na posição i. Perceba, eu vou pegar um caractere dessa string aí. E agora eu quero verificar se o retorno é diferente. Opa, que confusão. Se o retorno é diferente de null. O que é um null? Nulo significa que, se o retorno for diferente de nulo, na verdade não, é igual mesmo. Eu estou fazendo confusão agora. Se o retorno é igual a null, porque se o retorno for igual a null, significa que esse caractere aqui não existe ainda na nossa string S2. Então, eu vou copiar ele para a nossa string S2. Vou abrir aqui um par de chaves, pronto. Agora, olha só, eu vou copiar para a nossa string S2. S2, em uma determinada posição, vai receber S1 na posição i. E aí eu te pergunto, S2
em que posição? Qual índice eu uso aqui? Perceba, esse aqui teoricamente é o primeiro caractere que a gente está copiando para S2. Então tem que ser a posição 0, certo? Mas e o próximo? Tem que ser a posição 1. Então a gente precisa de mais uma variável aqui. Eu vou criar aqui int tan S2 e eu vou inicializar com 0. Preciso inicializar com 0, porque vai ser a primeira posição aqui do nosso vetor. Então, tan S2. Ao fazer isso, o próximo eu quero que vá para a posição 1, certo? Então eu preciso incrementar a nossa variável. E agora, tem um detalhe extremamente importante aqui, que pode passar batido por muitos ao resolver esse exercício, mas que, em algumas situações, pode não gerar problema. Em outras situações, pode gerar um problema de lógica em tempo de execução, que vai te dar muito trabalho para descobrir que problema é esse. Olha só, a minha string S2 iniciou com uma string vazia, contra barra 0, certo? Esse contra barra 0 ele vai estar na primeira posição. Eu vim aqui na primeira posição e copiei esse caractere para essa posição aqui. Eu estou incrementando a variável tan. E agora, onde termina a nossa string S2? Tecnicamente, ela termina na posição 1, certo? Só tem um caractere que eu acabei de colocar na posição 0. Mas eu não disse que ela termina na posição 1. Percebeu? Eu não coloquei o caractere de fim de string na posição 1. Isso aqui, se tiver lixo de memória ao alocar essa string, esse vetor de tamanho 50, se tiver lixo de memória aqui, eu limpei apenas a primeira posição. Então o restante pode estar ocupado, pode ter lixo, e aí a gente vai ter sérios problemas. Por que a gente vai ter sérios problemas? Eu coloquei um caractere na posição 0, não disse que a posição 1 tem o caractere de fim de string. Quando volta, eu vou pegar o segundo caractere da string 1 e vou procurar na string 2. Opa, aonde termina a string 2? Percebeu? Eu só tenho um caractere, mas para ter certeza que eu só tenho um caractere e que para que a função aqui funcione corretamente, ela precisa saber onde termina a string. Então, isso tudo que eu falei é para dizer que a gente precisa vir aqui na posição tan S2, porque eu já incrementei, então tan S2 já tem o valor 1, e eu preciso dizer agora que essa posição vai receber o caractere nulo de final de string. Ok? Então eu copio um caractere, incremento a variável tan e na posição seguinte eu digo que a nossa string termina ali. Basicamente o nosso procedimento é esse. Perceba, eu pego toda a minha string 1, caractere por caractere, e verifico, ele existe em S2? Se ele não existir, então eu copio para S2. No final, se eu pegar, por exemplo, a nossa string abacate, a gente vai ter em S2 A, B, C, T e E. Vamos testar se isso realmente vai funcionar? Deixa eu colocar alguns espaços aqui, para não ficar muito no rodapé da tela e atrapalhar. Aqui, então, eu vou chamar o procedimento que eu chamei de eliminar repetidos. Então, eu vou chamar aqui eliminar repetidos. Eu quero eliminar repetidos de S1 copiando para S2. Quem é S1? É str1 e a nossa segunda string é str2. Se eu colocar aqui agora um printf para imprimir a nossa string 2, eu vou colocar aqui str2, dois pontos, %s, porque eu vou imprimir uma string e vou saltar uma linha. De onde virá essa string? str2. Pronto. Ao fazer isso aqui, a gente deve ter apenas A, B, C, T e E impresso aqui na tela. Vamos testar? Eu vou compilar e executar o meu programa. Perfeito. Olha só, nós pegamos a string abacate, copiamos para o nosso vetor str2 e nós copiamos apenas os caracteres diferentes. Ok? Agora, a gente resolveu parte do problema. O que a gente tem que fazer agora? Eu vou utilizar agora para comparar com str3, não str1, mas str2, que não tem mais caracteres repetidos, ok? E aí, qual é a ideia que a gente vai utilizar agora? Percorrer str2 e procurar se cada caractere de str2 ocorre em str3. E nesse caso aqui, perceba que uma função cai como uma luva. Uma função que recebe uma string, recebe um caractere e me devolve quantas vezes esse caractere ocorre nessa string. Ah, isso não ocorreu nenhuma vez, me devolve 0. Então perceba que nesse caso uma função é perfeito. Então, olha só, retorno inteiro, eu vou chamar de ocorrências. E aí, quais parâmetros a gente precisa? Char str, uma string qualquer, é a string onde eu vou buscar.
e aqui agora char letra, a letra que eu vou procurar, ok? Novamente a gente vai precisar do tamanho dessa string, então tan recebe str_len de str, a string que a gente vai receber aqui. Eu também vou precisar aqui de um i, a variável contadora para nossa repetição, e eu também vou precisar de uma variável contadora para contar as repetições. Então eu vou criar aqui uma variável chamada quant e eu vou inicializá-la com 0. Esse 0 é extremamente importante, não esqueça dele, ok? A gente vai contar quantas vezes essa letra ocorre. Se eu tiver lixo de memória aqui, o nosso resultado final vai estar errado, ok? Então tem que inicializá-la com 0. Agora, for, começando em 0, indo até menor que tan, com um incremento de 1 em 1. Agora, aqui dentro, o que eu vou fazer? Perceba, eu não posso usar a função que a gente utilizou aqui em cima, strchr? Não, por quê? Essa função retorna o ponteiro para a primeira ocorrência. E aqui eu não quero descobrir se ela existe, eu quero descobrir quantas vezes essa letra ocorre aqui. Então, olha só, a gente vai ter um teste bem simples aqui, if letra é exatamente igual à letra que eu tenho em str na posição i. Então perceba que o que eu estou fazendo aqui é uma simples comparação entre dois caracteres, ok? Se esse teste for igual, ou seja, se letra for exatamente igual ao caractere da posição i, eu vou incrementar a minha variável quant em uma unidade. E aqui no final, eu vou retornar, return, a nossa variável quant. E se for uma letra que não ocorre nenhuma vez, a gente inicializou quant com 0, vai ser retornado 0. Agora, apenas para testar nada, ela vai estar funcionando. Então vamos já voltar aqui para o nosso main. O que eu preciso fazer agora? Eu já tenho uma função que recebe a string, um caractere, e me devolve quantas vezes esse caractere ocorre nessa string. O que eu vou fazer agora? Eu quero percorrer a minha string S2. Para cada caractere da string S2, eu vou chamar a nossa função, passando a string S3 e o caractere da string S2. Para isso, eu preciso descobrir o tamanho da string S2, int tan, e a nossa variável i. Esse tan aqui eu não preciso inicializar ele aqui, porque a nossa string S2 apenas vai ter um tamanho definido após a execução do procedimento da linha 37. Então eu vou obter o tamanho aqui, olha só, tan recebe strlen str2. Se eu fizer isso aqui antes da linha 37, qual vai ser o tamanho? 0. Porque eu disse que a minha string começa com caractere de fim de string, então o tamanho é 0. Por isso que essa linha não pode ocorrer antes da linha 37, ok? Agora eu vou colocar aqui a repetição, for, com o nosso i indo de 0 até menor que o tamanho da string 2, com um incremento de 1 em 1, e aqui dentro agora eu vou colocar um printf. E aí olha o que eu vou imprimir aqui. %c, eu vou imprimir um caractere, vou colocar uma tabulação, %d, eu vou imprimir a quantidade, as ocorrências desse caractere, e vou saltar uma linha. Vamos por partes. De onde virá o caractere que eu quero imprimir aqui? Na nossa string 2, str2, na posição i. De onde virá um número que eu quero imprimir aqui? É quantas vezes esse caractere ocorre na nossa string 3, ou seja, é o retorno da nossa função ocorrências. Então, eu vou chamar a nossa função aqui, ocorrências, passando, olha só os parâmetros, qual string eu quero procurar? str3. Qual letra eu quero procurar? str2, na posição i. Pronto. Ao fazer isso aqui, vou salvar, vou executar, vou compilar e executar o meu programa. E aí, olha o que nós temos aqui. Pronto. A nossa string 2, abcte, sem repetições. Olha agora as letras. Eu acabei de fazer uma repetição para percorrer esse vetor e para cada letra descobrir quantas vezes ocorre na nossa string 3. Olha só, o A ocorre 6 vezes, o B nenhuma, o C nenhuma, o T nenhuma e o E 2 vezes. Porém, a dúvida que o Eric deixou, me deixou uma dúvida. Na verdade, eu deixei como comentário aqui em cima. Eu vou fechar aqui, pronto. E aí a dúvida dele foi o seguinte. Poderia fazer um vídeo mostrando como ler duas strings e dizer quantas e quais letras elas têm em comum. Perceba que aqui eu estou dizendo quantas ocorrências eu tenho. Porém, como eu tenho ali apenas a dúvida do Eric,
Eu fiquei na dúvida se é isso realmente que eu entendi ou se o professor está pedindo outra coisa. Porque da forma como foi escrito, quantas e quais letras ocorrem? Pode ser o A ocorre 6, o E ocorre 2 vezes, ou, nesse caso aqui, pode ser quantas ocorrências? 2. O que é que significa isso? Nestas duas strings que eu estou usando como exemplo, a gente apenas tem a repetição do caractere A e do caractere E. Isso fica evidente aqui, perceba. Apenas o A e o E são diferentes de 0. Como eu não sei exatamente o que o professor está pedindo, e aí só o professor vai poder dizer, eu vou resolver para as duas formas então. Se a gente quiser o total de letras que se repetem, letras diferentes, basta a gente criar uma outra variável aqui chamada total. E total, perceba, o nome já é intuitivo. Se é total, significa que eu vou contar alguma coisa. Se eu vou contar alguma coisa, eu preciso inicializá-la com 0, para eliminar qualquer lixo de memória que tem ali, ok? E agora, como eu vou contar em total, a minha função não vai ser chamada aqui. Eu vou chamar a minha função aqui. Eu vou retirar ela daqui. Ctrl X, pronto. E eu vou colocar ela aqui. Porém, se eu coloco ela aqui, ela está me retornando um valor, certo? Eu preciso receber esse valor em alguma variável. Então, eu vou criar a variável resultado. Resultado recebe o retorno da nossa função. E vamos colocar nossa variável aqui em cima também. Resultado. Pronto. Declarei a variável resultado. Na linha 42, ela recebe o retorno da nossa função. E agora eu coloco aqui a variável resultado. E aqui embaixo eu vou fazer um teste. Olha só. If, se a nossa variável resultado for diferente de 0, o que significa? Significa que o caractere que nós mandamos aqui, ele ocorre, ele existe na string. Então, eu vou pegar a nossa variável total e vou incrementar em uma unidade. Após o término da nossa repetição, eu vou colocar aqui mais um printf, vou saltar 2 linhas e aqui no meio eu vou escrever total, 2 pontos, %d. E eu vou imprimir aqui o valor da nossa variável total. Pronto, agora nós teremos as duas informações. Olha só, eu alterei o programa, então eu preciso compilar novamente. Compilei e executei. Olha só, o A ocorre 6 vezes, o E ocorre 2 vezes. O total de letras repetidas, letras distintas, letras diferentes, 2 letras. Eu tenho apenas o A e apenas o E. Agora, vamos brincar um pouquinho aqui. Se eu pegar metade dessa string, Ctrl C, eu vou substituir abacate, eu vou colocar aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu alterei o programa. Você poderia ler essa string do teclado, ok? Tem aqui no canal uma playlist só sobre string. Vou deixar aqui nos cards. Então, lá tem várias formas de ler string com a função scanf, com a função fgetS, com o getS, que não é recomendado. Então, se você não viu essa playlist, confere lá, ok? Eu vou executar aqui o programa novamente. Então, olha só. A nossa string 2 virou vamos prende. Perceba que o A não apareceu, porque na verdade só o A. E o E e o R também. Porque o E e o R já tinha aqui. Então a gente removeu os caracteres repetidos. O V ocorre uma vez, porque ele apareceu aqui também. O A ocorre 6 vezes, o M 2 vezes, o O 2 vezes, o S uma vez. O espaço, perceba que a gente tem um espaço, ele ocorre 3 vezes, uma vez aqui e uma vez aqui. O P 2 vezes, o R 5 vezes, o E 2 vezes, o N uma vez e o D uma vez. Vamos colocar um Z aqui, só para a gente ter aqui um caractere diferente, que não ocorre. Pronto, vou executar aqui o programa novamente. Temos aqui o Z, perceba o Z não ocorre nenhuma vez. Qual o total de letras repetidas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então nós temos 11 letras nessa string que também ocorrem, que se repetem nessa string aqui, ok? E aí eu espero que tenha ficado claro. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E deixa seu like nessa aula, vai. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Essa é a melhor forma que você tem de retribuir todo esse conteúdo gratuito aqui no canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.